Olá, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui para servir vocês e para trazer uma palavra ao seu coração. E eu queria compartilhar com você nesse dia tão especial, o dia chamado Dia das Mães, o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas 7, 11 diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Parece até uma ironia a gente falar de um assunto tão triste num dia tão feliz, num dia que celebramos as mães e louvamos a Deus pela maternidade e pela vida de cada mãe. Nenhum ser humano existe no planeta sem ter mãe, sem ter pai. E hoje, infelizmente, os valores são tão diluídos, infelizmente, algumas mulheres também confusas, oprimidas e iludidas, rejeitam a maternidade. Mas eu quero ministrar ao seu coração que aceitou esse papel, aceitou esse desafio. Não é fácil ser mãe. Ser mãe é uma jornada linda, mas uma jornada de constante renúncia. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha história, a minha própria história, quando eu tive a minha primeira filha, a Clarinha, ela foi desejada, foi sonhada e nós celebramos tanto a chegada da Clara. Mas diante daqueles desafios dos primeiros dias, que todas nós conhecemos muito bem, né? O choro na madrugada, os seios judiados pelo processo de amamentação, que pelas propagandas de TV nos são vendidos como algo tão fácil, tão romântico. E a gente vê na prática que é uma mudança radical e que exige muito do nosso corpo, do nosso emocional e até do nosso espiritual. E naqueles primeiros dias com a Clarinha foi um desafio tão grande. Eu me sentia tão incapaz de cuidar daquele bebezinho tão frágil. E várias vezes eu explodir em lágrimas, na dúvida de que se eu daria conta, será que eu vou dar conta de cuidar de um outro ser humano, de educar um outro ser humano? E o tempo passou, aquele primeiro momento, aquele primeiro impacto mudou e eu me adaptei àquela nova situação e comecei então a só curtir a Clarinha com a gente. E logo, daí um ano e meio, 2 anos, vieram as perguntas, não é sempre assim? Quando a gente fica noivo, quando é que você vai casar? Quando a gente casa, quando é que você vai ter filho? Quando a gente tem o primeiro filho, quando é que vem o segundo? Então as perguntas começaram a ser feitas. Helena, quando é que vem o segundo? Eu falei, não vem o segundo. E as pessoas perguntaram, mas por que não vem o segundo? Você teve uma gestação tranquila, um parto normal, natural? O que foi que aconteceu? E por que você não quer ser mãe de mais de um filho? E eu respondi assim, porque filho é um desafio muito grande, é muito trabalhoso e eu sou egoísta demais para ser mãe de mais de um filho. Eu costumo dizer que Deus ouviu e graças a Ele mesmo, Ele não me deixou como eu estava. Eu te amo, Helena, do jeito que você é, mas eu te amo demais para te deixar do jeito que você está. E o Senhor, então, pela graça, bondade, misericórdia dele, me deu, depois da Clara, mais 3 filhos. Hoje eu sou mãe de 4 filhos, para a glória do Senhor. E como o Senhor me aperfeiçoou e me libertou do egoísmo realmente em que eu vivia através da maternidade. Porque é uma jornada de renúncia, é uma jornada de pensar no outro,
E é tão lindo. E isso não fica restrito aos filhos. Esse coração dilatado e compassivo, ele vai se estendendo também a outras pessoas. A maternidade me modificou, continua me modificando e me ensinando muitíssimo. E você, às vezes, está vivendo um momento tão conturbado da sua maternidade. Ou mãe de um bebê recém-nascido, ou ainda no medo do desconhecido, ainda gestante. Talvez você esteja numa fase como eu, já casando os filhos e agora com novas preocupações e novos filhos, né? O meu filho Miguel se casou e hoje eu não me preocupo só com o Miguel. Eu me preocupo e oro também pela Thaís, minha filha na lei, minha nora, né? Então a gente vai ganhando esses upgrades na nossa responsabilidade e desafio de mães que oram, mães que intercedem, mães que aconselham. Talvez você esteja com filhos adolescentes, ou talvez você esteja com filhos desviados do caminho do Senhor, longe dos seus filhos por alguma circunstância, por alguma dúvida, por alguma briga, talvez por circunstâncias financeiras. Às vezes você está assistindo essa mensagem em outro país, separada dos seus filhos. Então eu resolvi trazer essa mãe, a mãe de Naim, viúva, e com um único filho, ela estava indo enterrar o seu último sopro de esperança. Por que o filho era um sopro de esperança? Porque naquele contexto, a mulher ela era cuidada por um homem. Então, se ela não tinha marido, ela era viúva, quem era o responsável, o primeiro responsável por cuidar da provisão dessa mulher era o filho, os filhos. E nesse caso, ela estava indo enterrar o seu único filho. O texto que nós acabamos de ler diz que ela estava indo enterrar o seu único filho. Então ela não estava apenas sendo dilacerada pela dor de perder um filho. Ela já havia sofrido a perda do marido. Ela já havia, agora ela estava passando pela perda do seu único filho. E junto com essa dor de se perder uma parte de nós, ela estava também enterrando a sua única possibilidade de sobrevivência, de ser cuidada, de ser protegida. Naquela cultura isso era muito fácil, inclusive nas leis em Israel tem estabelecido esse cuidado. Quando, por exemplo, alguém está fazendo a colheita numa grande plantação e alguma coisa cair, vai deixar ali para que os necessitados comam daquilo que caiu, né? Daquilo que está sobejando. Então, se eu sou um lavrador e eu estou fazendo a colheita e algumas espigas de milho, por exemplo, a gente vê isso muito na história de Ruth e Noemi. Quando você lê a história de Ruth e Noemi, você vê isso bem claramente. E Boaz dizia assim: não deixa elas pegarem de tudo e deixa cair mais algumas, né, para elas terem abundância. De propósito, deixa cair mais algumas espigas para elas terem abundância. Então ali na plantação sempre se deixava para que aquelas pessoas que não tinham condições financeiras de se manterem, que elas então não faltasse a elas a comida. E Jesus estava no meio do caminho. Quando ele estava entrando na cidade de Naim com seus discípulos, ele se deparou com aquele cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher e se compadeceu dela. Não é isso que o texto diz? Se compadeceu daquela mãe que estava em sofrimento. O verso 13 disse: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E é essa palavra que eu quero deixar no seu coração hoje. O Senhor se compadece de nós. O Senhor olha, nos vê, nos enxerga como mães, se compadece de nós e nos consola. Não chore. O filho estava... Parece um pedido tão absurdo. O filho estava morto, o filho único estava morto. Ela estava indo enterrar o próprio filho. E sem o apoio de um marido, sem um marido ali para ajudá-la, para sustentá-la, para apoiá-la naquela dor. A cidade estava tão compadecida dessa situação, gente, que a cidade inteira estava acompanhando.
E Jesus olha para aquela mulher, ele enxerga aquela mulher, se compadece daquela mulher. Ele a consola, ele a encoraja com a palavra primeiro, não chore, e ele continua. Vai até o esquife, toca naquele esquife, fala para aquele jovem, levanta. O Senhor não mudou. Jesus é o mesmo. Ele nos olha, nos vê, se compadece de nós, nos consola e diz: não chore, eu estou aqui, não chore. Às vezes você tem orado por um milagre, às vezes pedindo que um filho volte para os caminhos do Senhor, ou um outro milagre em outra área, e você pensa assim: acabou, não tem mais jeito. Essa situação é morte. Agora o que me resta é enterrar um sonho, enterrar um filho, literalmente. Eu não consigo nem... A gente não consegue mensurar o tamanho dessa dor. Ou às vezes enterrar um filho, entre aspas, no pecado, nas drogas, na prostituição, na rebelião. Um filho que não fala com você, um filho que abandonou a casa, um filho que... Enfim, às vezes você está vivendo uma situação, ou com o filho, ou no casamento, mas eu estou me dirigindo a você que é mulher, que é mãe e que tem uma dor, como aquela viúva em Naim tinha uma dor. E eu quero dizer para você, o Senhor te enxerga, Ele te vê. Segundo, Ele se compadece de você. Helena, se Ele se compadece de mim, por que Ele não faz alguma coisa? Eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer a primeira parte. Não chore. Não chore não significa que você vai negar uma emoção. Não significa que você não vai... Como assim? Que coisa absurda. Eu tenho o direito pelo menos de chorar. Eu estou sofrendo tanto, eu tenho o direito pelo menos de chorar. Esse não chore, ele tem um gosto de confie. Espere, fique tranquila, eu estou aqui, eu estou na direção, eu estou ouvindo a sua oração, eu sei do que você tem me derramado, eu sei do que você tem me pedido, eu tenho contemplado a sua dor, eu quero enxugar a sua lágrima, por isso eu te digo, não chore. Esse não chore não quer dizer que você tem que negar aquilo que você sente, quer dizer que você precisa confiar que se o Senhor está, algo vai acontecer. Algo vai acontecer porque o Senhor se encontrou com você nesse dia. Algo vai acontecer porque você vem para enterrar alguma coisa, você está desistindo de alguma coisa, você está sabendo que alguma coisa te foi tirada ou que essa situação difícil você está atravessando, mas o Senhor vai fazer alguma coisa disso tudo, dessa circunstância. Helena, você está dizendo que eu perdi o meu filho literalmente e que o Senhor vai ressuscitar o meu filho como Ele fez com a viúva de Naim? Olha, talvez o Senhor não ressuscite o seu filho fisicamente, não porque Ele não tenha poder, mas talvez porque hoje a nossa fé seja limitada demais para ver esses sinais e maravilhas operando. Talvez porque nós nos tornamos muito focados nas coisas, idólatras, vaidosos, interesseiros, talvez porque o pecado se multiplicou tanto ao nosso redor e dentro de nós, que pela nossa incredulidade, nós não podemos hoje presenciar milagres como aquele povo tão simples e que acreditava nas coisas que via acontecendo, que realmente eles criam de uma maneira diferente que a gente cria. Talvez hoje a gente não experimente muitas coisas porque somos limitadas pela nossa incredulidade. Mas apesar disso, o Senhor não mudou. Nós mudamos, os tempos mudaram, mas o Senhor não mudou. O Senhor é misericordioso, o Senhor se compadece, Ele é compassivo, Ele é amoroso e Ele é todo poderoso. Então Ele pode fazer do seu luto consolo, um ministério, chamado para outras pessoas. Ele pode se revelar a você como Ele se revelou a Jó. Ele não ressuscitou os filhos de Jó. Mas enquanto Jó chorava a perda de tudo, a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, a mudança radical de uma vida que era próspera e abençoada e passou a ser uma vida amaldiçoada, onde ele cutucava as próprias feridas com cacos. Naquele momento, Deus se revelou a Jó.
Naquele momento, quando termina o livro de Jó, Jó está falando, antes eu te conhecia, Deus, de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. E a partir dessa constatação de Jó, tudo na vida dele floresceu novamente. Às vezes nós atravessamos pelo vale da sombra da morte, atravessamos por momentos tão difíceis, atravessamos em tempos de espera, que parecem que nunca vão terminar, mas nesse tempo você pensa que Deus não está fazendo nada? Deus está fazendo sim. Deus está te edificando, Deus está te consolando, Deus está te sustentando, Deus está te forjando, Deus está te libertando do egoísmo, Deus está te libertando do hedonismo, Deus está te libertando da idolatria e Deus está se revelando a você para que você realmente viva. E a nossa esperança, gente, é que vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Que todas as coisas têm um novo começo. O Senhor vai fazer novas todas as coisas, inclusive o planeta que a gente vive nele. Nova terra, novo céu. O Senhor vai fazer novas todas as coisas. Então nós esperamos por isso. Nós estamos na expectativa. Quando aquele dia vai chegar e todo pranto vai ser definitivamente enxugado dos nossos olhos. Toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Toda dor vai cessar. Mas enquanto estamos caminhando para esse grande dia, o Senhor não está desperdiçando hoje, não. O Senhor se apresenta a nós, como Jesus se apresentou à viúva de Naim. O Senhor entra na nossa trajetória de dor. Ele interfere na nossa trajetória de dor, como Ele fez com aquele cortejo ali na cidade de Naim. O Senhor libera para nós um olhar compassivo. Ele nos vê, Ele se compadece de nós, Ele se aproxima e Ele nos dá uma palavra: não chore, eu estou aqui, eu cheguei. O consolo chegou, a solução chegou, a esperança chegou. Eu quero dizer para você, naquele dia, a resposta para aquela mãe foi ele ir até o esquife e levantar aquele jovem. A resposta que ele vai dar para a sua situação, eu não sei. Para a minha situação, eu não sei. Mas eu sei que ele está, que ele me ama, que ele já me enxergou, já ouviu o meu pranto e ele já me liberou uma palavra. Não chore, Helena. Não chore, Miriam. Não chore, Sônia. Não chore, Tereza. Não chore, Jaqueline. Não chore, Marisa. Não chore, Maria. Não chore, Cida. Não chore, Gláucia. Não chore. Você coloca o seu nome, nessa manhã você pode colocar o seu nome. Não chore, porque eu cheguei. Eu estou aqui. E quando Jesus chega, alguma coisa vai mudar. Se não mudar ao redor de nós, vai mudar dentro de nós. Eu quero deixar essa palavra no seu coração e o encorajamento. Olhe para o Senhor, enxugue as lágrimas e confie. E quando quiser chorar, porque o coração está pesado, chore, mas não perca a confiança, não perca a esperança. E fale para Ele. Derrame essas lágrimas não ao léu. Não derrame essas lágrimas aos pés, ao pé do ouvido de quem não merece ouvi-las. Mas derrame essas lágrimas aos pés do Senhor. Porque nenhuma lágrima derramada aos pés do Senhor será desperdiçada ou ignorada. Jesus não ignora a nossa dor, Jesus não ignora o nosso pranto, Jesus não ignora o nosso luto, Ele se compadece. E hoje Ele entra na sua trajetória de dor, de luta, de espera, de perdas e te diz: não chore, eu estou aqui. Tenha esperança, tenha fé, que a alegria do seu coração seja renovada. Não há nenhuma situação que o Senhor não possa resolver. Não há nenhuma situação que Ele não possa converter, transformar para o nosso próprio bem. Que Deus abençoe você, minha linda mamãezinha, que você seja encorajada e cada dia forjada em Deus, uma mãe segundo o coração dEle. Que Ele te capacite, que Ele te abrace nesse dia, que Ele te console
E fica tranquila, não chore, Ele está. Deus abençoe você, eu quero orar por você. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada uma dessas mulheres, mães, ou aquelas que sonham em ser mães, que o Senhor colocou diante dessa tela neste dia. Elas não estão aí em vão, Senhor. Elas estão aí porque foi a mão do Senhor que nos reuniu aqui através da tecnologia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada uma delas. Peço sobre cada uma delas o teu vigor, o renovar do Senhor. Que cada uma delas escute no dia de hoje o sussurrar do Senhor dizendo: não chore. Que elas percebam a sua compaixão, o seu olhar e que elas esperem confiantemente no agir do Senhor nessa situação que elas estão atravessando. Que venha o teu consolo, a tua alegria, a tua confiança, aumenta a fé e o temor no coração das minhas irmãs, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e nos torna mulheres e mães cada dia mais parecidas com o Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê estratégias para agirmos em parceria com o Senhor naquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada uma de nós. Eu as abençoo nesse dia, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês.